na verdade. Então, assim, isso é só um exemplo de vários. Sem falar em suplementação, né? Porque acredito que tenha até suplementos que já contêm ali mais do que a necessidade diária ali que tu toma, né? Inclusive, até aquele material que a gente preparou sobre suplementação, interessante sobre isso, sobre algumas confusões em algus suplementos. Você tem alguma imagem que a gente poderia dar uma analisada? Tenho. Deixa eu separar ali primeiro. Como é que é a imagem? Como é que é o nome dela? Zé, separa primeiro para mim lá, por favor, o cuidado com whey protein de mercado. Tá, esse é o título da... Ah, caramba. Esses aí estão tomando conta das prateleiras dos mercados, né? Isso aqui vai ser muito útil, porque uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo em algum momento já percebeu, tem suplemento no mercado agora. Sim, vou ver preço e tal, ver como é que tá. Perfeito, aqui. É isso aí? Bom, eu coloquei uma marca ali, né? Não sei se é interessante ou não, mas eu fiz questão de deixar para a gente ter isso, porque não está sendo feita uma crítica ao produto. Sim, está sendo mostrado o que ele tem, né? Exato. Vamos ver o que ele tem. Não tem nada demais. Esse produto aqui, eu já encontrei, não só esse, mas de marcas concorrentes, em supermercados aqui da cidade. Certo. E a nível de internet e tudo mais. Sim, né? sim. O que tá farmácia, escrito? tudo agora, Farmácia, né? Tem, né? Fato. O que está escrito gigantesco nele ali? Whey. Certo. Então, ou seja, qualquer leigo bateu o olho aqui, é whey protein. É o que ele quer, ele quer whey. Ou às vezes, vou estender, às vezes é o filho que está pedindo pro pai. Pô, pai, eu preciso de um whey. Meu amigo lá tá tomando whey, pá. E aí, às vezes, o pai, por exemplo, pegou o vale na empresa e, poxa, no mercado passa. Então, vou pegar o whey pro filhão, né? Deixa eu fazer um adendo. Eu senti que você se preocupa bastante com o desembolso da pessoa, cara. Eu acho isso aí, cara, é muito bacana. Porque ninguém tá nem aí, cara. As pessoas não estão preocupadas com o desembolso dos outros. Isso aí, cara, eu vou te falar, para você estar dentro da vida do cara, para você dar um acompanhamento pro cara, essa percepção aí, cara, é fundamental. Você falar uma coisa pro cara que o cara não consegue chegar junto, entendeu? Pô, tu já vai desmotivar o cara, o cara vai pensar aqui, entendeu? Então, eu acho que essa tua preocupação aí, mano, é bacana. Parabéns, tá? Parabéns. Inclusive, ela foi regada por sofrer com isso. Por pegar aquele salário, porra, que era árduo, e, cara, eu vou comprar todas as minhas suplementação aqui, pá, me achava um rei. Eu, pô, mas isso aqui não tá engrenando, tem alguma coisa errada, entendeu? Então, vamos voltar com a imagem, então, lá, amigo? Então, aqui, a primeira coisa que grita é o whey. E, infelizmente, o que a gente tem na informação nutricional está muito mais próximo de um hipercalórico. Certo. Ponto. Isso é um fato. Não é uma coisa que eu acho. Como profissional, eu estou afirmando. Por que eu afirmo isso? Quando a gente fala em whey, e logo eu vou mostrar o comparativo do que é o whey protein, do que se espera de um whey protein, é que ele tenha, primeiro, um bom quantitativo de proteínas. Então, Certo. mas aqui tem, Rude. Olha, ó, proteínas tem 30 gramas. É bom de proteína? Sim. Esse suplemento atinge uma boa quantidade de proteínas. Mas tem um probleminha logo em cima. O resto que acompanha. Tem um probleminha logo em cima que são, numa dose de 120 gramas, 80 gramas de carboidrato. Para a gente contextualizar isso, 100 gramas de arroz tem 28 gramas de carbo. Vamos facilitar a conta? Vamos fazer um pratão bonito aí. E vamos chutar para cima. Vamos chutar aqui a 30 gramas de carbo, 100 gramas de arroz. Então, 30, 60, 80, vamos extrapolar para 90, vai dar aí fácil uns 270, 280 gramas de arroz, cara. Que é uma meia pratada com morro bem generoso. Satisfaz bacana, né? Entende? Então, assim, isso aí é um pouco mais do que 3 pães franceses. Caramba, cara. Só que isso vem diluído junto com aquela proteína. Sim. Entende? Depois, a parte das gorduras, ela é branda, tem pouca gordura. Mas o que as pessoas vão perceber é que, de novo, no rótulo, 0 glúten, opa, então deve ser bom, não tem glúten. Segundo, low fat, opa, é baixo em gordura. E tem 30 gramas de proteína, só que no rótulo não ressalta de maneira significativa que é rico em açúcar adicionado. E hoje, você já deve ter percebido, existem alguns rótulos de alimentos que eles vêm nitidamente reforçados. Alto teor de açúcar adicionado. Principalmente tem muito chocolate gringo e sorvete gringo também. Vem ali, é bem chamativo, cara. Isso, bem chamativo. Exato, tem que ser assim, tem que ser impactante. Bem chamativo. É isso que eu ia perguntar para ti, cara. Tá tendo alguma movimentação, alguma lei, alguma coisa? Alguém tá verificando isso? Porque realmente é um negócio que tem que ser reajustado, né? De fato, há uma lei. Há uma lei. Só que, como a gente bem sabe, a lei ela tem alguns desvios. Né?
Então, por exemplo, uma das coisas brilhantes, por exemplo, que eu conversei com uma paciente, que é advogada, a respeito, por exemplo, da alteração de um chocolate específico, um chocolate que é com recheio de avelã, que antigamente você puxava as duas pontinhas, ele era um bombom. E agora mudou-se simplesmente a embalagem. E essa embalagem ela mudou para um pacotinho diferente. E foi todo embasado com uma argumentação de que ela mudou para ficar mais fácil, para segurar mais a crocância. Sim. E, na verdade, aquela alteração de embalagem enquadra aquele produto em uma outra nomenclatura que diminui seu imposto. É a classificação fiscal diferente, né? Ponto. Uhum. Entende? Então, assim, ou seja, e quem ofereceu essa brecha? A lei. Sim. Entende? Cara, na verdade, a indústria alimentícia ela não está nem aí para o que está acontecendo, né? Eles estão mais colocando lenha na fogueira, né? Porque é por isso esse crescimento absurdo, né? Claro, é por isso esse crescimento absurdo, né? Que a gente está tendo aí, né? De sobrepeso e doenças ligadas, porque é o maior problema, né, cara? O maior problema é o cara morrer desse troço, né? Eu acho que o cara pode ser feliz a vida inteira, mas morrer do negócio ali que pode ser evitado com pequenas alterações, com um pouco de moderação, né? Eu acho que é jogar fora, né? Jogar fora a oportunidade que a gente tem. Aquela questão de receber um mal a partir disso. Ser lesado a partir disso. 80 gramas de carboidrato para um produto, onde você coloca a esperança que é um produto bom, ele não deveria ter isso. Ele deveria ser uma grande composição de proteínas e o restante deveria ser brando, mínimo em carboidrato e mínimo em gordura. E você bem tocou no assunto da indústria. A gente precisa entender que o objetivo de um produto alimentício, que a gente consegue separar alimento de produto alimentício, são coisas muito diferentes, né? Um produto alimentício ele é feito para agradar o paladar, matar aquele prazer momentâneo e repetir esse ciclo, entende? Então, isso tem um pequeno espaço dentro de qualquer dieta, mas isso precisa de muita prudência e muita sabedoria para saber encaixar, precisa de controle, precisa de limites, precisa de entendimento, né? Então, esse é o grande ponto de, por exemplo, quando eu comparo esse suplemento, que outro ponto, ali a quantidade de carboidrato é muito grande e a quantidade de produto ali é muito grande. É descrito ali, e uma das coisas que as pessoas não são obrigadas a saber, se você é um leigo, você não é obrigado a ler isso, mas é importante que você comece a observar, é lá em cima a porção. Isso aqui é a quantidade que tem naquela porção. Vou ter que botar 2 scoops, são 120 gramas. 120 gramas. O pacote é de 907. Caramba. Então, ou seja, 120, 240, 240... com 240, 480, isso aqui não dá uma semana. 7 dias. Se for tomar direito. Se for para tomar como se cara for tomar que direito, entendeu? Então, ou seja, eu vou destacar principalmente... 4 desse aí no mês fica pesado, né? Fica pesado, brincadeira. Fica pesado, entendeu? Então, assim, e aí, o que a gente vai comparar? Como eu falei, eu não vou me ater ao restante aqui, porque ele é menos significativo, é um alimento muito enriquecido. Até porque, não sei, eu leigo olhando aqui, você pode me dizer, isso aí, qualquer alimentação, esse percentual ali, meio que qualquer alimentação vai te suprir, né? Porque ali é 15%, 20%, você está longe do, né? Exato. Então, não precisa se preocupar com isso aí, né? Exato. Isso é para encher linguiça, na verdade, para enganar. Isso tu disse muito bem. Quando a gente olha aquele percentual IVD lá em cima, é basicamente o percentual que compõe totalmente a nossa dieta. Então, como tu bem disse, enche de coisa para ficar um rótulo gigantesco e que isso aqui realmente, assim, mudança de desfecho, aplicabilidade real na dieta não tem. Então, vamos lá. Vamos ter principalmente a porção, aqui 120 gramas, proteínas aqui 30 gramas e carboidratos aqui 80 gramas. E agora vamos para o que a gente espera de fato, um whey protein concentrado. Porque se está escrito nitidamente grande ali o whey, a gente quer whey. Né? Certo. Então, na outra imagem lá... você vai postar um comparativo para a gente do 100% whey protein. Do 100% whey protein. Isso. Tá. Ô, Rudy... O verdadeiro whey. Isso, verdadeiro whey. Aí. E aqui a gente tem da mesma marca. Certo. Para a gente não fazer alguma distinção aqui, né? Claro, bacana. Outra coisa, o pacote é muito parecido, Bruno. Entendi. Que tu me diz, né? Sim. É o mesmo pacote, cara. Entendeu? Eu sem óculos já levo um pelo outro, já tranquilamente. Fato. E isso acontece, cara. Claro. Isso acontece. Pô, hoje tá mais barato. E leva... Pronto. Chega em cá, pô, tá doce, isso aqui tá muito mais doce. Sim, claro. Fato. Tá então, até melhor, mais gostosinho, mais doce. Fato.
Então, primeira coisa, a embalagem muito fácil de confundir, prestem atenção. O nome muito parecido, com a mesma fonte, no mesmo tamanho, né? Só que aqui a gente vem para uma diferença grosseira, a primeira porção. Primeira diferença é a porção, aqui 30 gramas. Scoop de 30 gramas, porção de 30 gramas. 2 scoops. Exato. Um quarto do que a gente tinha lá. Caramba, lá o scoop, então, é enorme, né? Um baita scoop, né? Porque a mesma quantidade de scoop e a diferença é quase uma concha. Pô, brincadeira, cara. É um baita, exato. Aquele é fácil de achar no meio do pacote, esse aqui não. É verdade, é verdade. Quem que nunca, né? Se bateu ali procurando. Então, assim, e aí, primeiro, já de cara, 30 gramas. Então, aquele pacote que é de 907 vai durar muito mais. Tá, ele vai durar mais, mas será que isso é bom? Primeiro, carboidratos 4,8. Isso, nossa, cara, de 4,8 para 80, olha a margem. Caramba. É muita coisa. É muita coisa. E vou te falar uma parada, tá? E mesmo esse produto sendo mais caro, o outro para a indústria é muito mais lucrativo. Com certeza. É para volume, cara. Aquilo ali é para os caras... Então, assim, se a gente dividir ali aqueles 30 gramas em 4, que basicamente vai dar uma quantidade 7,5. ridícula. Exato, uma quantidade ridícula de proteína comparada com isso. Sim. Então, primeiro ponto, a gente tem muito menos carboidrato. Isso faz dele uma melhor fonte de proteína, que é onde... Certo. Que é o que a gente realmente, que é o que a gente realmente quer. Através de um whey protein, porque é esse que é o verdadeiro nome do whey, né? E depois tudo zero ali, onde praticamente insignificante, né? Exato. E pode ver que esse não tem aquela tralhaceira que tem no outro, porque não dá necessidade. É um produto que é bom, que realmente... Exatamente, cumpre aquilo que ele precisa. Exatamente. Ele não está enganando ali com um rótulo cheio de coisa, o cara vai olhar e falar, pô, isso aqui, né? Exatamente. Então, ou seja, aí esse produto, em comparação com aquele anterior, faz dele o que eu chamei ali na imagem, na foto mesmo, como o que é um whey de verdade. Tá, Rudy, me diz uma coisa. O cara que faz academia, ele precisa tomar whey? Ele precisa necessariamente tomar whey? Não precisa. Eu vou fazer uma analogia que eu sempre uso em consultório novamente, para simplificar até para as pessoas, porque ninguém é obrigado a saber esse tipo de coisa. O whey, ele é uma proteína. Assim como ovos, assim como a proteína que vem no queijo, por exemplo, assim como carnes, assim como alguns outros tipos de proteínas. Se ele leva esse nome, ele é uma proteína. Certo. O que forma uma proteína? Eu sempre faço essa analogia da seguinte forma. Isso aqui é uma parede. E ali no outro lado nós temos outra parede. Se a gente chamar isso aqui de proteína, isso é uma proteína, e vamos imaginar que essa parede aqui está pintada de branco. E aquela parede está pintada de preto. Então isso é uma proteína e aquilo é uma outra proteína. Só que se a gente der uma machadada aqui, uma martelada, no meio tem tijolo. E lá também tem tijolo. E os tijolos são os aminoácidos. Certo. Que são eles que, entrelaçados e em formação de cadeia, através daquela aula de química que todo mundo teve, de química orgânica, no ensino médio, formam uma proteína. Então, uma proteína ela é formada por aminoácidos. Sim. E cada proteína tem uma formação de um blend de aminoácidos. Ou seja, quando eu te afirmo que o whey protein não é uma obrigação, é porque a gente consegue, através da dieta, oferecer blends ou pools diferentes de aminoácidos por outras proteínas. Entende? Entendi. Então a gente pode, inclusive, usar o whey protein na dieta para facilitar a introdução essa quantidade necessária Exato. que a pessoa precisa. Tá, e me diz uma coisa, e você que já foi um atleta, né? Continua sendo um atleta, mas já foi um atleta que competiu, né? Para ser atleta, precisa tomar whey? Para atleta, geralmente sim. Geralmente sim. Porque a necessidade de proteína é muito grande, né? Exatamente, porque a gente fala em uma dieta hiperproteica. Então, você, de novo, você não é obrigado. Você pode bater em outras fontes. Pode sim. Mas do ponto de vista de facilidade, primeiro na digestão, na absorção e, por fim, na síntese, ele facilita. Então, no meio dos fisiculturistas, o encorajamento a fontes sólidas de proteína é muito maior. Entendi. Então, se a pessoa pode, se ela deseja, por exemplo, ser um fisiculturista, se ela quer para esse rumo, é estranho e não é muito bem explicado, mas a densidade muscular e o aproveitamento dessa proteína animal parece ser melhor. E trazer desde uma recuperação mais eficiente, desde uma força melhor para o treino, enfim,
esse aspecto, as pessoas que consomem mais proteínas sólidas e minimamente whey, então, é certo eu afirmar que mesmo um profissional, ele usa o whey como um pequeno complemento dentro de uma dieta muito mais rica em nutrientes e variedade de vegetais e carnes e assim por diante? Com é isso? toda certeza, com toda certeza. Uhum. E o que eu te digo que é o grande facilitador ali é porque, assim, se você tem, por exemplo, 5 ou 6 refeições, que é um número grande de refeições distribuídas ao longo do dia, o intestino, o sistema digestório em si, ele acaba trabalhando dobrado, ele acaba trabalhando em ritmo intenso, né? Por mais que você ofereça bons alimentos, uma cocção ideal e tudo mais, as enzimas, às vezes oferecer enzimas digestivas e tudo mais, a digestão ela ainda leva um tempo específico, ela ainda precisa de um trabalho específico. E o whey, ele já é liofilizado, ele está em pó. Muito então, mais rápido, né? A quebra dele, o esvaziamento gástrico é mais rápido, tem toda essa questão. Então, esse é o grande ponto de vista pelo qual a gente recomenda. Entendi. Ou um facilitador. Vamos imaginar que eu estou conversando aqui contigo, a gente vai separar algumas horas e, eu tomo um whey. Sim, eu não vou comer um pedaço de carne, mas agora tá falando contigo. Claro, lógico, então, lógico. Nesse ponto de vista é muito mais interessante. Mas... então, uma pessoa, né, que comprar um pacote de whey, vamos dizer, daquele ali por mês, ou de uma outra marca que for, ela consegue levar aquele pacotão ali durante o mês que ele vai usando naqueles momentos, exatamente como você falou ali. Não é aquela necessidade de estar toda hora ingerindo aquilo, talvez até, eu acredito, não sei, né, você pode dizer melhor, mas acho que uma sobrecarga desse produto também não deve ser boa para o organismo, né? Fato. Exato. O nosso corpo, ele assim, eu sou suspeito porque eu amo a profissão, eu amo estudar sobre isso também, mas o nosso corpo, ele é realmente perfeito nesse ponto de vista de que, por mais que você se exponha a um excesso ali, por exemplo, de whey ou de vitaminas, de coisas assim, o que a gente tem de mecanismos que são os mecanismos de controle, os mecanismos homeostáticos, eles são muito eficientes no sentido de equilibrar as coisas, né? Então, por mais que você acabe ingerindo uma quantidade muito grande, isso no longo prazo parece ser um grande prejuízo. No curto prazo, para pessoas saudáveis, o corpo vai dar um jeito de absorver, de utilizar aquilo. De absorver, usar uma parte na síntese e sobrou. Sim, vai teria que ser uso muito prolongado para criar, Exato. Então, aqui, chegar a fazer mal, né? Inclusive aqui a gente já tem um pulo. Voltando, por exemplo, para os exames que tu bem comentou, pessoas que costumam exagerar na quantidade de proteína, elas têm um biomarcador de ureia elevado. E é muito comum no consultório eu encontrar isso. Só que aqui eu vou para, de novo, mais uma questão. Quando eu trabalho com o recordatório alimentar, aí a pessoa chega, Rudy, de manhã eu como 6 ovos. E aí dá umas 10 horas da manhã que eu já estou com uma fominha, eu tomo uma dose de whey. Aí no almoço eu como 200 gramas de peito de frango. De tarde, mais 6 ovos. Isso é extremamente normal, tá? Sim, porque as pessoas encontra bastante gente assim. Vem aí os responsáveis da mídia, os atletas profissionais.